Alguém mais quer ler? Alguém mais quer ler? A Thaís, então. Assim que eu for falando aqui, você vai se colocando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus, o nosso Deus, por esta maravilhosa oportunidade. Hoje, irmãos, nós vamos falar de algumas coisas que nós necessitamos na nossa vida muito. Uma delas é os compromissos que nós temos para com Deus. Deus trabalha nas nossas vidas da seguinte forma, por alguns compromissos que nós temos com Ele. A palavra de Deus diz que a nossa salvação é pela graça. Após o sofrimento de Jesus, é pelo sofrimento dele. Não precisa mais nós ficar se sacrificando, sofrendo, porque Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Mas para isso nós temos alguns compromissos com Ele, os quais nós temos que levar a sério. Alianças que nós temos com Ele, e essas alianças não podem ser rompidas, porque a aliança só pode ser rompida entre um dos dois que tem aliança. Seria no caso com Deus ou com nós. Eu diria que Deus jamais vai romper a sua aliança. Então pode ocorrer o caso de nós rompermos a aliança. Então nós temos que tomar cuidado nisso. Amém, irmãos? Um casamento, por exemplo, quando se rompe uma aliança, um vai romper a aliança, né, para que seja rompida aquela aliança. No caso nosso com Deus, seria apenas no nosso caso, porque Deus jamais deixa de ser fiel. Então há alguns compromissos que nós temos que ter com Deus, para que continue a nossa salvação, a nossa aliança que nós temos com Deus. E um dos compromissos, uma das alianças é mesmo, você sabe o que é uma das alianças que nós temos com o Senhor? É a Santa Ceia. E isso é muito importante, irmãos. É muito sério. E eu vou falar hoje sobre a importância da Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, né? 1 Coríntios, texto da ceia, nós vamos ler só 2 versículos lá. Porque na hora de servir a ceia, o pastor lê os demais versículos, ou os outros versículos. Vamos ler apenas 2 ou 3 versículos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, 25 e 26. Eu vou ler aqui, você vê 3, 2, 3... 4, 5. Eu vou ler o primeiro, 24. 1 Coríntios 11 e o versículo 24 diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. E fazei isto em memória de mim. Repito novamente: Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você veja aqui, anteriormente no Antigo Testamento, eles comemoravam uma festa chamada Festa da Páscoa, que nós comemoramos hoje, irmãos. Mas a festa da Páscoa para nós é uma festa, mas para eles havia uma importância muitíssimo grande nesta festa chamada Festa da Páscoa, que foi a comemoração da saída do povo do Egito. Começou lá então, para comemorar e pedir a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida deles, e agradecimento, coração agradecido a Deus, eles celebravam a Páscoa. Então a Páscoa era uma ceia comemorativa, a saída do Egito. O sangue nos umbral das portas, etc., você já viu falar, que quem assistiu aquela minissérie lá da saída do Egito, lá, de Moisés, 10 mandamentos, você vê que lá eles se prepararam e mandou colocar o sangue nos umbral das portas. E até hoje, o povo judeu, não cristão, o povo judeu é um povo e o cristão é outro. O povo judeu comemora essa festa até hoje. Então foi a saída, era uma comemoração. Aí Jesus comemorou esta cerimônia, né? Hoje no Novo Testamento, como o batismo, nós não vamos comentar sobre o batismo. A ceia é um símbolo. O que a Bíblia ensina é que o pão é tomado e comido. O pão é tomado e comido em memória do Senhor. Isso representa aquele sacrifício de Jesus. A maneira, vou pedir para alguém dos irmãos trazer uma água para mim. A maneira que os irmãos, a maneira
que o povo precisava de um sacrifício, Jesus ofereceu o seu próprio corpo para ser sacrificado para perdão dos pecados. Então o pão representa o corpo de Cristo, que foi sacrificado, moído na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Então esse versículo, o Senhor Jesus fala, né? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Obrigada. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. E fazei isto em memória de mim. A palavra memória, irmãos, todos vocês sabem, né? Todo mundo sabe que memória significa vir ao pensamento. Me veio na memória, agora passou pela minha memória. Vir no pensamento. Então, fazer isto em memória de mim, pensando no meu sacrifício, que eu ofereci o meu corpo para perdão dos vossos pecados. Amém? O versículo 25. Qualquer um de vocês pode ler, os que pegaram. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Está vendo? Novamente, o significado do cálice, o sangue de Jesus. Faço isto em memória de mim, lembrando que eu derramei o meu sangue para perdão dos vossos pecados. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Versículo 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão ou bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que venha. Esse versículo é muito importante, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha, até que Ele venha, até a vinda dEle. Então isso Ele fez lá atrás com os seus discípulos, mas mostra que é para todos nós também, porque Ele não voltou ainda, não voltou a segunda vez, até que eu venha. E anunciai a morte do Senhor. Isso significa também, irmãos, que não é só para nós lembrar na memória, mas quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a todos que Jesus vai voltar, que Jesus virá, que o Senhor virá, que o sacrifício dele na cruz do Calvário comprou a nossa entrada nos céus, e a igreja aguarda a volta do Senhor até que Ele venha. É muito importante, irmãos. Toda noiva quer ir ao encontro do seu noivo no dia do casamento. E a Bíblia diz que a volta do Senhor será as bodas do Cordeiro. O Espírito Santo levará a igreja ao encontro do noivo, e será as bodas do Cordeiro. Vocês já pararam para imaginar que dia glorioso será este? E lá será servida as bodas do Cordeiro, a grande ceia, aonde que o noivo é o Senhor e a igreja é a noiva. A família espiritual, no sentido espiritual, não terá as coisas carnais aqui neste mundo, mas será uma família eternamente, viverá junto, aonde que o Senhor é o nosso Deus. Amém? Para este dia. Então veja bem, irmãos, o vinho é bebido em memória de mim, diz o Senhor, até que Ele venha. O Senhor ensina, ensina Paulo no texto de 1 Coríntios que nós lemos, que o Senhor, que Ele recebeu do Senhor para ensinar para toda a igreja. Agora nós vemos, Jesus transformou aquela antiga festa em um novo significado, quando instruiu os seus discípulos, ao comer o pão e ao beber o cálice, em memória de sua morte, em favor deles. Então, quando nós participamos do pão e do cálice, nós comemos o pão e bebemos o cálice, isso significa, irmãos, que é em nosso favor. Cada vez que nós vem na nossa memória, ao participar da ceia, irmãos, nós lembramos do sacrifício de Cristo, que foi em nosso favor. Ele deu a sua vida para nos salvar, porque toda
todo ser humano estava destituído da glória de Deus. O povo lá do Egito fez essa grande festa porque eles saíram, comemoravam a Páscoa. Eles aguardavam a volta do Senhor, mas eles tinham que sacrificar animais, e não era um sacrifício perfeito para perdão dos seus pecados. O sacrifício perfeito foi o de Jesus, o nosso Salvador. E isso tem que estar vivo na nossa memória. Isso tem que estar na nossa memória, para que isso seja válido. É uma aliança, aonde o inimigo não pode deixar nos romper. Nós não podemos dar saída ou brechas para o inimigo, para que viemos romper essa aliança. Conforme disse no início, os únicos que podem romper, o único que pode romper somos nós, a aliança, porque o Senhor não romperá a aliança se o Espírito Santo estiver sobre a nossa vida. Por que eu digo que romper a aliança? Quando você rompe uma aliança com Deus, o Espírito Santo pode se afastar de nós, ou se afastará se imediatamente nos pedir perdão e buscar isso na nossa vida, o perdão de Deus. Por quê, irmãos? Porque ao romper uma aliança é quando se rompe compromissos que temos com Deus. Quando deixamos de participar da Santa Ceia, quando deixamos de levar a sério o compromisso que assumimos no batismo. Serei fiel ao Senhor todos os dias da minha vida, até o dia que o Senhor voltar. Eu vou ser fiel ao Senhor. E de repente, por causa de algumas coisas tão passageiras, tão que não tem mínimo significado ou grandeza, dizendo assim, deixamos-se romper esses compromissos, viramos as costas para Deus, se afastamos dos caminhos do Senhor, nós rompemos a aliança, e com isso o Espírito Santo se afasta de nós. E quando o Espírito Santo se afasta de uma pessoa, as coisas começam a dar errado. Mas se ainda desse errado só aqui nessa terra, até seria tudo bem. O pior é a vida eterna, irmãos. Se nós partir desta vida para outra, ou se Jesus voltar para arrebatar a igreja, e não estivermos preparados, acontece como as 5 virgens loucas, imprudentes, vão sair correndo por aí, sem rumo, e a porta se fecha. Eis a importância, irmãos, de levarmos a sério os compromissos que temos com o Senhor. Quando participamos do corpo e do sangue de Cristo, ou seja, o símbolo, nós estamos lembrando que houve um sacrifício. Eu creio, tenho certeza, que neste sacrifício me garante a salvação eterna. Se Jesus voltar hoje, subirei com Ele. O Espírito Santo me levará ao seu encontro, porque o Espírito Santo está em nosso meio. Amém? Amém. E assim Ele nos levará. Ele ora para dentro do nosso coração. Mas participar da Santa Ceia é com compromisso. Às vezes alguns deixar porque eu fiz tal coisa errada. Mas é tempo de conserto, irmãos. A Santa Ceia é conserto. A Santa Ceia é conserto, ser consertado imediatamente. Pedir perdão do pecado e o Senhor vai perdoar. E eu não vou mais fazer isso em nome de Jesus. E vou participar da ceia. O inimigo fala, vai participar da ceia, você fez aquilo de errado. Mas eu já pedi perdão para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me perdoa. Amém, irmãos? A Santa Ceia é dia de conserto. E todos nós temos que nos consertar. Porque todos nós temos erros. Todos temos erros. Dia após dia nós pecamos. Pode ser que o meu pecado não seja do tamanho do pecado do pastor. Ou o meu pecado não seja do tamanho do pecado do Jonathan. Para mim julgar isto. Mas Deus sabe todas as coisas, não interessa o tamanho. Se é pequenininho, grande, maior, não interessa. Temos que pedir perdão para o Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Não deixa o inimigo colocar na tua cabeça, você não pode mais participar da Santa Ceia. Não deixa. Aleluia. Diga para o inimigo que você pediu perdão para o Senhor e o Senhor está pronto para te perdoar. Glória a Deus. O Senhor está pronto para te perdoar. Glória a Deus. Conserta-se na presença do Senhor. E a Santa Ceia é dia de conserto. O que eu quero dizer é que nós não podemos deixar de vir e pedir perdão e participarmos da Santa Ceia em nome de Jesus. Por causa disso, diz a Bíblia que há muitos fracos e doentes e muitos até que já morreram, porque ficam colocando coisas, deixando que o inimigo coloque coisas nas suas mentes. Se conserte, peça perdão. O Senhor está pronto para te perdoar. Amém? Graças a Deus. Vamos rapidinho aqui. Apocalipse, quero que a próxima pessoa leia. Não, aliás, Lucas 22, 20. Lucas, capítulo 22 e o versículo 20.
O outro pode ler Romanos 3:25 e para encerrar, Apocalipse 1:5. O Sandro encerra aqui com Apocalipse 1:5. A Joyce lê lá com Lucas 22:20. E quem mais falta? A Milena, Romanos 3:25. Eu quero que você preste bem atenção o que Jesus falou nas suas palavras. Lucas 22 e o versículo 20. Missionário, é 13, 25 ou 3? 3. Lucas 22, 20. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Está vendo, irmãos? Jesus pegou o cálice e disse: quando você for pegar o cálice aqui, lembre, esse é o símbolo da representação do sangue de Jesus, que foi mesmo para perdão. Quem quer falar? Pecado. Acho que não é esse que fala perdão dos pecados. Confirmada com o meu sangue, que é derramado por sacrifício por vocês. Confirmado. O momento da Santa Ceia, olha, veja que, nossa, como é tremendo isso, irmãos. É o momento que mostra que foi confirmado pelo sangue de Jesus, sacrifício por nós. Já disse, não precisamos sacrificar. Sacrificar vai ser sacrifício para as pessoas que foram para o inferno, porque não obedeceram o Senhor, porque não aceitaram o sacrifício de Jesus para a salvação das suas vidas. Isso vai ser sacrifício eternamente. Sacrifício é quando desobedecemos as alianças que temos com o Senhor e começamos a sofrer consequências e não sabemos o que é, mas consequência precisamos descobrir o que está afetando, porque somente o sacrifício de Jesus, nós não precisamos sofrer, não precisamos pagar esse tipo de sofrimento. Nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus, mas temos alguns compromissos que nós temos que levar a sério com Ele. Amém? Pode ler o próximo versículo. Não, o primeiro vai ler, depois se encerra. Romanos 3:25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Está vendo, irmãos? O sacrifício de Jesus é que perdoa os nossos pecados. Nós não podemos ficar julgando os outros, achando, mas aquele fulano lá, como que pode participar da ceia? Como que pode estar indo na igreja? Nós temos que julgar a nós mesmos, a nós mesmos, dentro do nosso coração, porque o Senhor olha para dentro de nós. O Senhor não nos julga pela aparência, Ele olha para dentro de nós. Às vezes fazemos coisas erradas por motivo de nervosismo, até mesmo de raiva, momentos, mas nós temos que consertar isso na nossa vida. Consertar. E o Senhor está pronto para nos perdoar. A Santa Ceia, o sacrifício de Jesus é válido para perdoar os nossos pecados. Quando você pegar na tua mão o pão, lembre-se que isso aqui representa o sacrifício, o corpo de Cristo moído em sacrifício por nós. Quando você pegar o cálice, lembre que isso representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Agora pode ler. Jesus Cristo, Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Está vendo, irmãos? A libertação de Jesus é por meio do sangue. E quando nós não temos essa aliança viva na nossa vida, nós começamos a nos afastar. E acaba não tornando nenhuma importância mais. Quantas pessoas que a Santa Ceia não estão nem aí mais. Porque quando o Espírito Santo se afasta das pessoas, elas ficam cegas espiritualmente. Quando o Espírito Santo se afasta das nossas vidas, nós ficamos cegos espiritualmente. A nossa mente fica fechada. Nós não enxergamos mais a realidade. Nós vemos, irmãos, pela Bíblia, pela palavra de Deus, que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. Os sinais estão se cumprindo. Está existindo aí tantas coisas, essa doença, essa enfermidade que parece ameaçada e volta. Mas eu quero dizer, até lembrei quando o pastor estava aqui distribuindo o negócio da gratidão, aqui a folha da gratidão. Lembre de agradecer, irmãos.
muitas pessoas pegaram o coronavírus, eu fui uma. Mas eu vou agradecer por ter vencido. Aleluia. E muitos não pegaram, agradeça por não ter pegado. Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Irmãos, louvo o nome do Senhor. Estamos aí na última Santa Ceia do ano 2021. Passamos um ano muito difícil. Estamos já saindo dessa enfermidade aí, já está diminuindo muito. Já agradecemos a Deus por Deus ter dado entendimento para os médicos, para as vacinas, enfim, e vai continuar acontecendo cada vez melhor. Mas, irmãos, nós agradecemos a Deus por todas essas coisas. E agradecemos a Deus que, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nenhuma das pessoas da nossa igreja, da nossa família quadrangular veio morrer por causa da Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos vencer isso até o fim, irmãos. Morreram muitos pastores, muitas pessoas, muitos irmãos. Só Deus sabe todas as coisas. Mas vamos agradecer que na nossa igreja, graças a Deus, ninguém faleceu por conta da enfermidade. Que Deus seja louvado por isso. É um motivo de nós colocar aqui na folha do nosso agradecimento. Amém? Então, aqui para encerrarmos. O sangue derramado na cruz, a ceia, concretização do Senhor, é um memorial instituído pelo próprio Senhor. Se tornou concretização plena do livramento do pecado e da morte, quando derramou seu sangue e morreu na cruz. Ao participar da ceia, relembramos esse sacrifício de Jesus. Neste sacrifício está a nossa aliança de vida eterna. Esse sacrifício de Jesus tem que estar vivo na nossa memória. Nesse sacrifício está a nossa reconciliação com Deus após o pecado, né? Como eu disse, por que nós temos que participar da Santa Ceia todo dia, todo mês? Poderia participar da Santa só uma vez na vida, depois que aceitamos a Jesus. Mas porque nós pecamos direto, né? Todos nós pecamos, irmãos. Claro que nós temos que consertar a nossa vida, tirar aquelas coisas que nós sabemos que é errado, procurar se esforçar para tirar isso da nossa vida, tirar os vícios, aquilo que é errado, porque o pecado leva à morte. Mas eu digo que participamos da Santa Ceia para perdão daquelas coisas que cometemos no dia a dia. E não adianta dizer que o outro é mais pecador, porque só Deus sabe o nosso coração. E Deus conhece a nossa vida, né? Então que nós possamos estar preparados. E para consertar a nossa vida e nos preparar até que eu venha, como diz o Senhor, é na Santa Ceia. Amém, irmãos? Amém. Então, é a última Santa Ceia de dezembro, que no próximo ano possamos continuar levando a sério. E que nada, irmãos, nada. Nós estamos numa crise financeira em que todo mundo, não é só o Brasil, todo mundo está passando por essa crise por causa da pandemia e outras coisas. Mas lembrando de uma coisa, mesmo que venham te oferecer para você, eu ia falar isso na aula que eu dei do ITQ, que venham te oferecer para você um emprego maravilhoso, que você vai ganhar muito bem. Mas analise bem, se esse emprego ou esse dinheiro não vai te atrapalhar na tua vida com Deus, na tua vida espiritual. Porque por mais que seja muita grana, quem que não quer? Todos nós queremos. Se for atrapalhar na vida espiritual, não aceite, deixe de lado. Por quê? Porque a vida eterna não tem preço que pague. O sacrifício de Jesus não há preço que pague. Qualquer outro homem que desse a sua vida, por mais bonzinho que fosse, não poderia nos dar a salvação, porque não seria perfeito o sacrifício. Mas o de Jesus foi perfeito. Amém, irmãos? Então lembre sempre disso. Por mais que você tenha uma oferta maravilhosa, no sentido financeiro, no sentido físico, uma oferta para os jovens aí, uma oferta bonita de alguém maravilhoso, analise e vê se isso não vai atrapalhar a tua vida com Deus. Porque se for atrapalhar, não vale a pena. Aqui nesse mundo todas as coisas são passageiras. Passamos por dificuldades, por crises, por problemas, mas tudo isso é passageiro. Mas a vida eterna não será para alguns meses, alguns anos, será eternamente. Por isso, leve a sério o sacrifício de Jesus, os teus compromissos, que é principalmente batismo quando se batizou, e a ceia do Senhor. Amém? A
As palmas louvam o Senhor Jesus. Bem